E aí, pessoal, beleza? Estou aqui hoje com o Renato, que já é um velho amigo, inclusive, de investimentos que eu fiz. E aí eu estava batendo um papo com ele. Ele falou, não, cara, vamos falar de sua história, porque assim foi a minha. Eu acho que é importante mostrar a experiência que a gente teve aqui, até para as pessoas que estão vindo, né? Exato. Porque às vezes a gente fala e ninguém melhor para falar de Olha quem aqui, ó. passou por uma experiência, entendeu? Porque, cara, a gente está aqui, a gente optou em estar aqui, né? Nesse país, um país diferente do nosso. Então, assim, por mais que a gente fale, às vezes as pessoas acham que a gente está falando para vender, talvez, entendeu? Mas a experiência nossa é o que vale. Eu acho que tem que falar. Inclusive, entendeu? Renato, isso foi um tema que eu abordei no último vídeo que eu postei, que é o seguinte, muita gente deixa para tomar uma atitude dessa porque está mudando para os Estados Unidos, quando na verdade... É melhor fazer antes. Antes. Porque assim... Ou até que não venha. Como todo o processo de financiamento, até no Brasil, você precisa mostrar o seu rendimento, o informe de rendimento. Aqui a gente é só uma carta do contador, então não é imposto de renda, nada. Mas o banco tem que entender que você mora no Brasil e que trabalha no Brasil. E aí com isso, você com a carta do contador você mostra. Então você ali está mostrando que você tem uma receita mensal. Então o banco entende, olha, o João mora no Brasil, ele tem uma empresa no Brasil, ele ganha dinheiro no Brasil e ele agora quer adquirir um imóvel como investimento nos Estados Unidos. Então, é uma história que é contada para o banco e it's ok, o banco vai emprestar. Quando você fala, muita gente fala, Renato, eu estou mudando para aí, eu prefiro chegar aí porque eu já tenho documento, fica mais fácil. Não. Então, como todo financiamento, até no Brasil, se você vai no banco no Brasil, aí no Brasil, você vai precisar mostrar o CPF, RG e o imposto de renda para o banco entender que você está capacitado com a sua renda de comprar aquele imóvel e pagar a parcela mensal. Perfeito. Né? Quando você chega aqui, Renato, eu tenho green card, eu tenho social, eu já posso comprar minha casa como americano? Pode, mas as condições não são boas. É melhor você comprar quando você está no Brasil. Porque quando você chega aqui, lembra que eu falei? Recém-chegado, né? 5 RG é o básico. Aqui seria a Drive License, que é a carteira de motorista, e o social. E você tem que ter o Work Permit, que é a permissão de trabalho, ou o Green Card. E 2 anos de... E aí o banco vai pedir, e a sua renda? Exato. Pô, eu acabei de chegar, eu não tenho imposto de renda americano. Então, você vai para um programa que tem um risco maior. Perfeito. Porque, poxa, o João chegou, está aqui com o documento, mas está começando tudo de novo. Perfeito. Então, o risco do banco, o entendimento do banco é maior. E aí os seus juros é maior, a sua entrada é maior. Então, é melhor comprar como estrangeiro, você vindo morar ou não, tá? Do que como americano que acabou de chegar. Perfeito. Se você tiver 2 anos de imposto de renda aqui compatível à compra da casa, é lógico Maravilha. que é melhor, porque os juros é um pouco mais baixo e a entrada é menor. A pessoal, inclusive, apresentar melhor, eu apresentei ele como um amigo, que Sim. a gente fez uma relação aí há 6 anos atrás, ou Exato. mais, né? Que eu iniciei. A gente fez 2 casas suas, né? 2, né? Mas Renato, ele tem licença para isso, ele tem uma empresa... A gente é uma empresa de financiamento de casas. Exato, isso não é qualquer um que faz e nem orienta, aqui é muito rigoroso. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos a gente é uma mortgage company, que a gente usa o dinheiro dos fundos americanos. Nos Estados Unidos existem mais de 5 mil bancos. No Brasil nós temos meia dúzia. Sim. Então você vai direto lá no banco, bate na porta e pega o empréstimo. Aqui não, aqui você vai em companhias como a nossa e a nossa companhia faz todo o processo do início ao fim e te entrega a chave da casa junto com o seu corretor. No caso aqui é o Elísio. Então assim, é diferente do Brasil. E a nossa empresa hoje a nossa empresa é a primeira da Flórida em números de financiamento. Então, a gente fechou ano passado com 362 casas de empréstimo, né? Legal. E esse ano a gente vai chegar próximo, porém, a gente emprestou mais dinheiro esse ano, porque os valores das casas subiram. Sim. Você mesmo deve ter ganhado bastante dinheiro nas suas casas, você comprou lá bom. atrás. Então, os valores são outros. Então, a nossa empresa, graças a Deus, só cresce.
E aí, precisando, sempre chamar o Elise. Pô, valeu, inclusive, recomendo demais, porque eu tive experiência com outras pessoas que trabalham no ramo, e não falando que elas são ruins, mas a diferença, quando eu tratei com você, foi absurda. Não é porque você está aqui, a gente é um vendedor nato, a gente está aqui para ajudar você a mas também tem a questão de você ter a abertura com vários negociação, abertura, acesso, não sei. Eu digo assim, Elise, não sei explicar o que. Existe programa para todo mundo. Renato, eu não tenho contador, eu não tenho mais empresa no Brasil. Existe programa. Mas essa habilidade poucos têm. Então, como a gente tem um volume muito grande, a gente tem programa para todo mundo. Perfeito. Então, eu estou no Brasil, Renato, eu tenho o dinheiro da entrada, mas eu não estou trabalhando e eu tenho a minha casa no Brasil, eu tenho meu endereço no Brasil. Você já está qualificado. Tá. Porque você vai fazer um programa que ele vai lá, o seu endereço do Brasil, passaporte, visto e o extrato mostrando que você tem dinheiro na entrada. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu passei por isso e eu não sei a resposta. Então, por que quando eu tratei com outra empresa de mortgage, eu tive tanta dificuldade? Foi tipo milhares de documentos e ainda assim eu corri o risco de não ser aprovado e faltava um detalhe de outro documento que eu não conseguia. Eu falo que é pura experiência. Então, eu conversando, você deve lembrar que nós temos uma primeira conversa. Sim. Essa primeira conversa, para mim, é fundamental. Eu estou nisso há muito tempo. Então, assim, nessa conversa eu sei exatamente o programa que nós vamos e o fundo que a gente vai usar. E ali eu sei o que eu preciso. E nessa ligação, que a gente toma aí 5, 10 minutos... Foi no WhatsApp, você estava no Brasil e eu estava aqui. Exatamente. A gente faz a ligação, a gente pergunta algumas coisas, os pilares do financiamento, e com isso a gente estrutura o que vai ser feito e manda para o fundo. Então, cada programa ele quer escutar uma história diferente. Certo. Então, a gente escuta a sua história de quem está comprando e essa história a gente estrutura e manda para aquele banco que quer aquela história. Eu estou resumindo aqui a grosso modo. Sim. Às vezes você vai para uma empresa que ele pede tudo para ver aonde ele vai conseguir ir. Então, eu acho isso... Não é falta de experiência, é um formato que para nós é até bom, porque desde que a gente ganha mais mercado ainda. Então, assim, é porque as pessoas pedem tudo para depois ver o caminho. Então, eu acho que o nosso formato é mais rápido e mais para mim agressivo. foi bom eu conhecer esse caminho e chegar até você, porque eu não saberia que você era um diferencial nesse atendimento. E eu percebi, foi nítido assim, a diferença de velocidade, de tudo. Facilidade. Não é facilidade atalho não, tá, pessoal? É facilidade. Não é atalho não, é o que é. Pelo profissional. Estados Unidos não tem atalho, você sabe disso. Não recomendo. A gente brinca, iris or iris, é o que é. Então, assim, não adianta falar, Renato, isso eu não tenho, então esse programa não funciona para você. Exatamente. Por isso que a gente tem inúmeros programas. A grande diferença de uma empresa como a nossa para outra é a quantidade de programas que a empresa te oferece. Perfeito. Porque se eu falar, olha, Renato, eu não tenho a carta do contador. Então você não é qualificado. Muito obrigado, até logo. Não tem a carta, mas então a gente vai por esse caminho. Então a gente está aqui, nós temos pessoas na empresa que buscam programas todos os dias, buscam fundos todos os dias. Perfeito. Para a gente conseguir qualificar todo mundo. Agora uma pergunta em relação à minha área e a sua visão sobre a minha área. O que é que os seus clientes, não sei se você faz esse tipo de acompanhamento, o que é que você tem escutado dos seus clientes em relação aos investimentos que eles têm feito? É só boa notícia. Eu falo o seguinte, eu não tenho nenhum cliente hoje que me ligou e falou, pô, Renato, eu fiz um péssimo investimento. Então nós vamos pensar que a Flórida hoje está em total ascensão. Então, assim, depois da pandemia, nós temos uma Flórida, eu falo Miami e Orlando, né? Mas a Flórida em si. Sim. Antes da pandemia e depois da pandemia. É verdade. Do mesmo jeito que o Brasil fechou a fronteira, né? As pessoas não podiam sair durante a pandemia, aqui nos Estados Unidos também fechou. E o americano, ele não tinha o hábito de vir à Flórida. Não, tem muito latino, não sei como funciona, mas deve ser uma bagunça. Na cabeça do americano de Nova York, de New Jersey, Califórnia, não era uma rota a Flórida, estava fora, tá? Sim. E aí o que acontece? Fechou, pô, vamos conhecer a Flórida. Chegaram e se encantaram. Por causa que é os Estados Unidos. Nós estamos nos Estados Unidos, as regras são iguais. A beleza, o clima, o cara que chega aqui em Orlando com a família, porra, ele vê tudo que ele que oferece e o custo de Orlando é impressionante. O cara que vai para Miami, vê o lifestyle Miami, aqueles prédios, hoje tem prédio com o Dolce & Gabbana, do Bentley, Armani, tem tudo. Os restaurantes que Miami oferece, barco para todo lado. Então, assim, o cara se encantou. E muita gente hoje no home office.
Então o cara falou, por que eu vou ficar no frio de Nova York? Por que eu vou ficar em New Jersey, nesse frio que eu não... em massa, fico 5 meses aqui debaixo da neve? Eu vou para a Flórida. Então, assim, eu digo que a Flórida hoje está em ascensão. Então, a Flórida hoje, ela é um bebezinho. Só tem a crescer. Verdade. Porque nós temos uma Flórida nova de 2 anos. E você sabe o tanto de investimento que tem. Então, o que a gente está enxergando, eles já estão enxergando muito mais à frente. Vem o Epic aí com um investimento absurdo. Você pega o que foi investido em Orlando, o que foi investido em Miami, são coisas que a Flórida nunca imaginou. E aí você pega o investidor internacional, eles dizem, isso é o começo. É o investimento de 2 anos que realmente virou para cá. A International Drive, os chineses pagaram 5 bi para fazer entretenimento. Então eu falo que Orlando sempre vai ser entretenimento. Então vai ter cada vez mais parque, o Epic chegando. Agora a Disney também vai ampliar também tudo. E aí tem a International Drive, que vai fazer um monte de local para evento, para show. Então assim, Orlando sempre vai ser entretenimento e família. E Miami Lifestyle. Então meus clientes nunca perderam dinheiro. Você pensa uma coisa, vamos falar de um imóvel, por exemplo, para ficar uma conta fácil de $1 milhão. Então ele coloca $250 mil. Aí qual é a vantagem? Primeiro que ele vai usar os juros americanos. Então assim, eu falo que os nossos clientes são os clientes que têm dinheiro, que financiam. Sim. Porque aqui a mentalidade é outra, Lício. Aqui o americano, se você puxar o score de um americano, que seria tipo Serasa no Brasil, você vê o tanto de coisa que ele compra financiado. O americano não paga nada à vista, porque os juros aqui é praticamente nada. Até a carriola que ele vai no mercado é financiado. Então, assim, o brasileiro, quando mora aqui, você puxa o crédito do brasileiro, está lá. A casa que ele mora é 1 ou 2 carros. Porque ele morre de medo. Mas esse país é para fomentar. Os bancos estão aqui para dar dinheiro. Então, voltando. Então, o cara está no Brasil, ele tem um rendimento do dinheiro dele a 10, 12, 9, 8%. E ele vai pegar um dinheiro aqui nos Estados Unidos a 5, 6. Então, assim, ele vai pegar o dinheiro aqui e o dinheiro dele continua dando lucro. 2, 3, 4, 5% no Brasil. Então, assim, a gente atende clientes com uma força financeira muito grande e as pessoas falam, Renato, me explica por que eu tenho que financiar. Porque é simples. Hoje em dia, na época dos avós, era imóvel só. Sim. Hoje tem inúmeras ferramentas para você ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Sim. Então você pode deixar o seu dinheiro rendendo a 12%, a 10%, 9% e pegar o dinheiro nos Estados Unidos a 6%. Em épocas normais, que hoje o juros está um pouquinho elevado, é 4,5%. Então você ganha 5% e você está com a casa. Aí você está com uma casa de 1 milhão, você gastou 250, você tem a valorização cambial, que só nesse ano nós já passamos de 25%. Então o cara que mandou 250, desses 250, ele já ganhou 25%. Aí, quando tem a valorização do imóvel, Elísio, não é em cima dos 250 que ele colocou. É em cima do valor É em cima de 1 milhão. Então, poxa, meu imóvel valorizou 20% esse ano. Você ganhou 200 mil e você colocou 250 mil. E teve a valorização cambial de 25%. Exatamente. Então, assim, gente, não tem como dar errado. Isso deixa uma porta para a próxima pergunta. Qual é o momento certo de fazer esse investimento em relação dólar real? Porque tem muita gente que está esperando o dólar baixar. O dólar, entendeu? gente, eu falo o seguinte. O dólar era 2, eu mudei para cá em 2010. Mas no meu caso. O dólar era 1,80. Então, vamos falar. O dólar era 1,80 em 2010. Foi para 2, não voltou para 1. Foi para 3, não voltou para 2. Foi para 4, nunca mais voltou para 5. Foi para 6 agora, ele não vai voltar para 5. Não vai. Ele só vai. Então, assim, a hora é agora. Quanto exatamente. Mais espera, é pior. Eu tenho um cliente que nós estamos fazendo agora, ele falou, pô, Renato, me falou semana passada, veja só. Não, eu estou esperando o dólar baixar porque eu não quero mandar com o dólar a 5,90, 5,95. Essa semana, 6,30. Agora já vai ver, 6,30. Então, assim, ele falou, pô, Renato, devia ter mandado a semana passada. Então, eu falo o seguinte, hoje em dia, com essa globalização, sabe, não tem porque você não investir nos Estados Unidos. Eu falo nos Estados Unidos porque eu vou comprar uma casa, Renato, para alugar nos Estados Unidos. Por que eu vou comprar uma casa para alugar no Brasil? Eu vou explicar. A segurança jurídica é absurda. Exato, o que eu estou dizendo, a lei americana. Na velocidade de aluguel. Sim, aqui você tem tudo rápido. Tem mais um exemplo. Eu tenho uma casa em Mineola para alugar. O cliente saiu,
e eu fui lá para tirar o lixo, porque ele tinha deixado o container com lixo. Eu fiquei na dúvida que dia seria. Eu disse, não, vou lá ver. Chamei o vizinho da frente. Eu disse, olha, que dia que troca o lixo aqui? Aí o cara, você mora aí? Eu nunca tinha te visto. Não, não moro, eu alugo. Ah, você está alugando? Eu disse, não, eu vou alugar para alguém morar. Quanto é? X. Espera aí. Está alugada. 15 dias. E usa a lei americana. Então você tem 2 pontos importantes que eu acho, além dessa toda a valorização que eu te expliquei, 2 pontos importantíssimos para mim que vai investir aqui. Quando você compra um imóvel no Brasil, além da burocracia do Brasil, se for financiar no Brasil, sempre tem a taxa, mas vamos falar de Estados Unidos. Para você alugar, então você comprou um imóvel aqui, vamos voltar no imóvel de 1 milhão, você gastou 250, pôs para alugar. Se o seu inquilino, você vai alugar em 15 dias, como você falou, essa é a média para alugar. Você alugou. Se o seu inquilino não paga, 45 dias ele está fora do imóvel. Não tem juiz, não tem corte, não tem nada. Em 15 dias você coloca um papel... Eu fiz isso. Acontece, viu? Acontece. Coloca um papel na porta do cara. Olha, você não pagou. Apesar de que eu tenho 3 casas, já aluguei para 6 inquilinos diferentes e aconteceu uma vez e foi uma coisa fantástica. Mas acontece, mas a pessoa que está dentro da casa sabe que ele tem que sair. Cara, não, no Brasil ele não sai. O que me impressiona é o seguinte, é que a pessoa, quando eu botei... Foi 3 dias de atraso, eu botei a carta lá. Meu amigo... Justamente o que você falou, o que o pessoal valoriza aqui é crédito. Porque tudo dele é financiado. Sim. Então ele não quer perder essa posição de crédito que ele tem. Então ele me pediu 1000 perdões, deu os pulos dele lá, providenciou o dinheiro, pagou, falou, olha, Elísio, eu vou entregar a casa, não tem problema. Ele sabe que ele vai sair, Elísio. Porque assim, então você falou, 3 dias que atraso já coloca. Normalmente 10 dias, 15 dias coloca. Se der uma semana não paga, você aciona a polícia americana. Ela vai na porta do cara e fala, olha... Você não pagou aluguel. Não, me dá uma semana. O policial vai falar com você. Você dá uma semana para a pessoa? É nessa linha. Uma semana não pagou, a polícia vai falar, saia. Então, assim, não tem que ir na corte, porque no Brasil você aluga, o inquilino não paga, parece que você está errado. Exatamente. Aí você tem que ficar 6 meses brigando com o cara, senão anos brigando, e o cara está dentro do seu imóvel não pagando. Aí você tem que pagar do condomínio para o cara que está morando. Exatamente. Então você tem que usar. Quando estão voltando, a casa de 1 milhão, você gastou 250, alugou, o cara não pagou, você está com a lei americana a seu favor. Então, você tira o cara em poucos dias. Segundo ponto muito importante para mim. Renato, cara, tô com esse imóvel aí, eu querendo investir no Brasil, na minha empresa, eu quero aumentar a minha empresa. Se você tem esse imóvel no Brasil, a média para vender um imóvel no Brasil é quase 1 ano que você demora para vender. Exato. Aqui, acho que é menos de 60 dias. Se você tem imóvel no Brasil e está demorando, escreve aí pra gente, sabe? É isso aí. Então, assim, se você tem fica com vergonha, não, escreve aí e muda. Muda a cabeça. É tudo globalizado. Exatamente, você tem acesso à sua conta americana do Brasil, você paga a conta de luz do Brasil, você tem acesso à sua casa do Brasil, você tem equipes aqui, como a do Elísio, para administrar o seu imóvel. Então, assim, não tem. Eu penso assim hoje, não tem motivo para você investir no Brasil. Não é que eu não quero que vocês investam no Brasil, não. Quando é investimento, gente, não tem coração. Exatamente. Então, assim, eu falo para o cliente, Renato, mas eu vi a casa lá que eu vou comprar para locação, mas parede azul. E daí? Você vai morar na casa? Você não vai dar parede azul? O cara que vai alugar, às vezes ele gosta. Então, assim, não tem coração, é número. O Elísio está aqui para fazer o número para vocês. Está aqui as vantagens que nós estamos falando aqui, que é, por exemplo, a lei americana, que funciona. Interromper aqui para atender uma pessoa. Elísio já comprou 2 casas comigo. Que bom. Ele é da equipe do Pablo. Você falou mal do casamento? Estamos falando sobre casamento. É porque eles não me conhecem. Vamos lá. Sim, a gente estava em que ponto? Foi do... Falando assim, então enfim. Então assim, não é que a gente não quer que compre no Brasil o imóvel. A gente, quando é investimento, é conta. Então assim, eu vou fazer um investimento, hoje eu posso fazer lá. Posso fazer aqui, posso fazer ali. Então assim, é pôr na balança todos os negócios. E a questão é, você faz um investimento no Brasil, o seu imóvel vai valorizar, porém, sua moeda está desvalorizando. Exato. E tudo é ligado ao que o dólar... E o que a gente estava falando, Elísio, caminhando. Quer investir na empresa? Elísio, quero vender meu imóvel. Estados Unidos, na Flórida, você vai vender seu imóvel em 30, 40 dias. Exatamente. No Brasil, você vai ficar esperando 1 ano para vender. E aí vai baixar o preço. Aqui não, aqui nós temos ferramentas que são
NMLS, o Zillow e tal. Que é público. É tudo público. E sem falar na clareza do valor daquele imóvel. Exato. Então, assim, aqui é tudo transparente. Você vai vender seu imóvel em 30, 40 dias, seu dinheiro volta para o Brasil. Exato. Só que você mandou o dinheiro na época. Olha, Renato, além de eu ter ganho 20% na valorização do meu imóvel, na época eu mandei o dólar a 4,20, estou mandando de volta 6,30. Brincadeira, cara. Então, assim, gente do céu, não é porque a gente trabalha aqui não, Elisa, porque realmente, de fato... É a realidade. É a realidade. A gente só está querendo, na verdade, mostrar, trazer isso para vocês clareza. saberem. Mas a decisão a salvação é individual. Né? Eu acho assim, cara, com o mundo global como é hoje, você tem que pôr na balança a opção de investir nos Estados Unidos. E a nossa empresa, graças a Deus, só cresce, lógico, pelo nosso trabalho, mas é porque realmente existe uma onda de pessoas dolarizando o patrimônio. Você, num mundo como hoje, global, fala, pô, eu não vou investir em outro país. Por quê? As pessoas falam para mim, Renato, mas pô, o meu investimento no Brasil rende mais do que nos Estados Unidos. Eu concordo. Então, só na valorização cambial esse ano são 25%. Se o seu dinheiro estivesse rendendo aqui 6% ao ano, que é o Tesouro Nacional, com 25%, 31% você ganhou esse ano. Se você não contar o aluguel. Sem pôr aluguel. Você falou que você mandou um dinheiro e pôs na conta aqui e aplicou. São 31%. Só para servir de exemplo, no início eu vim com $300 mil, Sim. se não me engano. Eu comprei, acho que foi esse o valor, né? 160 em cada um eu dei de entrada. Hoje ele tem mais ou menos $6 milhões. Não é, Elisa? Eu tenho que apurar, eu não sei não. Sim, 150 mil, a gente comprou 2 casas. De 400 mil cada uma média. Uma foi vendida por 600, o cliente pagou 630, eu pedi Dobrou 600, o ele pagou patrimônio. 630 e a segunda 705. Ele parece que dobrou Quer o patrimônio, dizer, gente. Já comprei com a venda E delas. quanto você pagou no mais dólar 2. na época? Vamos pensar. 3,26. Então, se você fosse materializar o dinheiro, mandar... Não, cara... Cara, não tem. O pior é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, vou deixar o link para vocês verem nesse vídeo, eu fiquei pensando, vou esperar para baixar o dólar para mandar o dinheiro. E eu tinha uma deadline para mandar o dinheiro. Ainda bem, porque isso me fez mandar logo. Aí o dólar só subia. Mas sempre só foi subia. assim. Eu disse, tem que ser agora, porque já Cara, acho tinha que um na prazo. história teve uma vez que o dólar baixou por um mês, que era 4 alguma final coisa. da No final da história, pandemia ele voltou. não tem jeito. E aí, pessoal, tá vendo? Voltou, era 5 e pouco, voltou a 4,40, 4,50. Exato. Mas nós já estamos no 6. E Então, na tem que ir. apuração, quando você vai ver o ano, você não, tinha que ter mandado logo mesmo, não tinha jeito não. Tem gente hoje, Elísio, que fala para mim, Renato, mas pô, porque o dólar nos Estados Unidos hoje ele está fora do normal. Há 42 anos ele não chega nesse patamar. Então hoje está na casa dos 6,5, 7 para estrangeiro. Aí o cara me fala, Renato, eu vou esperar o dólar, os juros baixar. Aí ele fica esperando os juros baixar americano e o dólar está subindo. Tá? É uma conta boa, começa por aí. O preço sobe. A hora que o dólar, que os juros realmente baixar, vai acontecer o que aconteceu na pandemia. Os preços da casa. Todo mundo volta a comprar, todo mundo que eu digo assim, lembra que no começo da nossa conversa, o americano agora entrou no jogo na Flórida. E o americano não brinca não. O americano vem com dinheiro e vem forte. Ele compra tudo e aí você vai acontecer que nem o Elísio. Pôs a casa para vender por 600, recebe uma oferta de 630. Para furar a fila. Exatamente. E aí você tá lá esperando, opa, agora os juros Vira leilão. Agora virou 5. Só que a casa que era 500, meu amigo, agora é 700. Então é uma conta burra. E o dólar que era 5,80, agora nós estamos 6,80. Então assim, a hora sempre é agora. Para investir é sempre agora. Agora, voltando, as pessoas falam no Brasil rende mais, foi o que eu te falei. Só que, cara, você está no Brasil agora, às vezes comprando ações da Apple, comprando ações da Tesla. Então, você já está com o pé aqui. Por que não no mercado imobiliário? Exato. Que é o melhor mercado sempre. Então, assim, ele teve a experiência dele, mostrou aqui para vocês o lucro que ele teve. Eu tive a minha experiência em 2008, na crise, que eu estava em Miami, no final do meio do ano, começo do ano, e eu estava num evento, eu falei, mas por que esse prédio está tudo apagado, 2 prédios apagados? Pô, é a crise, não vende. Não tem nem porteiro, foi uma crise terrível em 2008. Porra, eu fui lá e comprei 3 imóveis. Porque assim, era de valor X, pagava um terço do valor. Eu falei, não, eu vou comprar. Cheguei para o corretor, na época era um americano, eu falei, eu quero financiar. Eu não consigo financiar,
Porque eu quero comprar mais, eu quero comprar 10 imóveis, entendeu? Em vez de comprar 3. Ele falou, não, Renato, não tem como financiar estrangeiro. Hoje eu não sei se ele não sabia, de fato, ou a gente sabe que tem corretor, né, Elísio, que quer receber a comissão mais rápida e fala, não tem financiamento, tem que pagar cash. E quando paga em cash, você fecha a casa em 15, 20 dias, Sim. e quando financia, 30, 40 dias. Então, eu não sei até hoje, eu tenho muito pouco contato com esse corretor na época, mas essa experiência, para mim, eu já tinha, Deu em start. 2008, a intenção de mudar com a minha família para os Estados Unidos. A gente estava sempre se preparando para vir, que é uma coisa que eu falo também, que a gente nunca está pronto, né, para vir. Para casar, ter filho e ir morar em outro país, ninguém nunca está pronto. Tem que ir, tem que encarar tem que se jogar. e ir. Então, assim, quando eu vim para cá, cara, eu fui trabalhar numa empresa e eu vi que ninguém, era uma empresa americana de financiamento, e meu primeiro cliente foi um estrangeiro. Eu cheguei na empresa, que já existia há anos, eles estavam vindo de outro estado, falou, não, Renato, não tem como financiar. Eles também me falaram para esse cliente. Cara, eu falei, é aí que eu vou. Aí eu fui, descobri todo o processo e eu transformei a nossa empresa numa empresa especializada em estrangeiro. Então, também foi uma experiência que eu tive, que me trouxe até aqui na empresa hoje. E a experiência que você teve na valorização dos imóveis que você comprou, que você tenta trazer as pessoas do Brasil para ter a mesma experiência positiva. Gente, eu falo o seguinte, não perde dinheiro. Se você financia o imóvel, você não vai ficar rico alugando. Tem um amigo meu que fala, né? O investimento imobiliário, quando você erra, você ganha pouco, mas ganha. É exatamente isso. Você errou, ganhou pouco. Ganhou pouco. Então eu falo assim, você não vai. Se você financia, Renato, então eu vou comprar 3 imóveis, vou financiar e vou pôr para alugar para eu ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. No mês a mês. Então você financia, não vai te sobrar $5.000 por mês. Porque tem o financiamento. Agora, vai te sobrar um pouquinho ou vai empatar, mas a valorização cambial, a valorização do imóvel está ali. Mas um pouquinho, se você considerar a conversão. Sim! Se você pretende. Se você ganhar $1.000, são R$6.000. Eu conseguia $700 por casa e faz pagava o meu mortgage, tá lindo. Então, assim, eu pagava o meu aluguel. Fora os 1.400 300 e 400 mil que você ganha em cada casa depois. Sim, exatamente. Então, assim, é isso que você tem que pensar. Nós não estamos. Eu falo o seguinte, gente, para quem me liga. E assim, a gente é parceiro dos corretores, né? A gente não está querendo te forçar a nada. Exato. A gente só está te mostrando os fatos. E você pode falar com decisão, quem você quiser. Exato. Os fatos são os mesmos, porque é tudo transparente nos Estados Unidos. Você pega uma casa, pode entrar numa ferramenta, depois o Elísio passa para vocês, você vai pôr lá o endereço que você quiser. Tem o histórico. Tem o histórico. Você vai ver que a casa em 2015 foi vendida por 280, 2018 foi vendida por 350, Exatamente. 2023 foi vendida por 500. Então, você vê a evolução. E uma coisa importante, por que eles têm esses números? Ninguém dá dinheiro a dono de casa aqui. Nada, não sempre existe tem um isso. cartório no meio. Tem um cartório no meio para registrar essa venda. Você nunca vai pagar a entrada que eu digo assim, quando você compra uma casa, você tem que dar um depósito inicial, que é um depósito de boa fé, né? Então você dá ali 10 mil, 15 mil, 5 mil, 20 mil, depende do valor do imóvel. Você não vai dar para o Elísio que está vendo, você vai dar para um cartório, esse dinheiro fica em escrow, que a gente chama, ele fica guardado dentro do cartório. E o banco, quando ele dá o dinheiro, ele paga para o cartório. Exato. E você, quando vai dar a entrada, você vai pagar para o cartório. O cartório distribui. Então é mais Outro uma segurança. detalhe importante, por que o valor da casa também é bem definido? Se eu quiser comprar uma casa, inclusive a casa que eu vendi por 630 e eu pedi 600 e o cara pagou 630, o banco não financiou os 630, ele teve que dar por fora. Sim. Por fora que eu quero dizer assim, ele pagou em dinheiro no cartório e o resto, o banco que ele porque a casa estava listada em 600. Exato. E o contrato estava em 600. Isso, mas só que ela foi registrada em 630, porque o cartório sabe de toda a transação. Ele teve que entregar os 30 mil ao cartório para eu receber. É tudo transparente, gente. Tudo, não tem dinheiro na mão do outro. Você pegando bons profissionais nos Estados Unidos, você está sempre seguro. Sempre. Se você está no Brasil com alguma dúvida, cara, a gente está aqui para tirar as dúvidas. Tá? Então, assim, quanto ao investimento, nossa empresa só cresce porque mais pessoas cada vez fazem isso. Não, com então, certeza. e assim, a gente... Eu, Renato, a gente já fez desde o começo da minha carreira mais de 1.000 casas. Maravilha. Eu nunca tive um foreclose. O que é um foreclose? O banco foi e tomou a casa do cliente. O cliente, quando tem um problema, ele me liga, ou ele vai ligar para o Elísio, que é o corretor.
cara, tive um problema, eu não vou conseguir mais pagar a parcela, ou eu não posso mais ter a casa aí. Vende. Aí você Preciso lembra, do dinheiro, sei lá. lembra, 30, 40 dias sua casa está vendida. Se você tem esse mesmo problema no Brasil, você vai perder a casa. Porque demora um ano para vender. Tem um detalhe, se você estiver na área de construção, onde está iniciando a construção, você vai precisar baixar o preço porque você vai concorrer com a construtora. Sim. Isso é uma realidade. Então, e se você investe para crescer o seu patrimônio, o valor da casa, o ideal é comprar nessa região. Sim. Mas se faz um planejamento de compra, tem alguém falando com você. Gente, tô pegando. Posso terminar aqui? Não, Já- a Tônia tem que falar com você urgente, preciso te dar comida que eu tô saindo. Já vou. Então vou dar o Tô pause. acabando. Não, tudo bem, que o Tônia é urgente, eu acho. Então, Põe na linha aí para mim. Que, assim, não tem hoje uma ferramenta para mim melhor do que investir nos Estados Unidos em imóvel. Imóvel sempre foi uma das melhores investimentos no mundo. As maiores fortunas no mundo hoje é do mercado imobiliário. É verdade. Então, assim, por que não começar a fazer? Pega o Elísio e fala, Elísio, quero uma casa de 300 mil, 400 mil, 250 mil, não sei. Vamos fazer um teste. Faça um teste. Porque todo mundo que faz um teste, isso eu falo de experiência, tá? Não para. É. Então aquele cara trabalhando inteiro, sobrou R$1 milhão aqui no Brasil. Aí eu vou comprar um imóvel, um apartamento aqui no meu bairro, para alugar. Pera aí, vou ligar para ele, Elísio, quero comprar uma casa. E aí faz um teste. Exatamente. O teste que ele fala é o seguinte, a gente fazer uma análise de crédito Faz e de uma repente compra. ver com o que você tem em mãos, Sim. mais o seu análise de crédito, o que é que você pode adquirir. Comprar uma casa de fato aqui. Lembra sempre que a gente fala, gente, a rapidez da venda. Exato. Você quer sair do negócio? A rapidez da venda. Então faz um teste. Se você pode, faz um teste. Quando o mercado está lento, é 90 dias. Está lento. Tá lento. E se você baixar um pouquinho, você vende isso em 30 dias. Nem Exatamente. isso. Exato. Então, assim, ele fala 90 dias é para casa com preço cheio. Exato. É. Exatamente. Então, assim, cara, faz um teste. É o que eu passei, é o que ele passou. Então, a gente está expondo a nossa experiência. Exato. Então, faça um teste. Compre um imóvel, Elisa, vamos fazer um teste. Quero comprar um imóvel de 300 mil, 400 mil, sei lá, para começar. Gostou? Cara, você tem um oceano inteiro para nadar. Exatamente. É isso aí. Pô, Renato, À obrigado velho, por me disposição, receber a nossa aí. empresa está sempre aqui para vocês. Valeu. Elisa é um cara do bem, Valeu. pode falar com ele, um cara de família. Estou falando porque assim, fez 2 casas com a gente, hoje a gente se conhece aqui, se encontra sempre. Vai firme, porque é um cara do bem e Inclusive, a vai te gente ajudar. fez toda a transação, depois de alguns anos eu vim conhecer pessoalmente. Exato. Né? A gente conhece nossos clientes por telefone, a gente brinca até que depois tem uma ausência da voz, né? Porque a gente fala tanto ao longo do processo que demora aí 30 dias, depois que fecha a casa, a gente segue para cá e o cliente para lá. Mas ele acabou mudando para cá, você morava ainda no Brasil, né? Não, quando eu fiz eu já estava aqui. Você já estava aqui. Já estava aqui. E aí Mas, a gente se encontrou, cada um mas você usou a segue. documentação ainda toda do Brasil, já tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, exatamente. Então assim, cara, é do bem total, entendeu? Aqui assim, você entrando numa veia do bem, Eu acho tem tudo para dar que, certo. acho que a pesquisa toda é isso aí, é estar com a pessoa certa. Exato, cara. E estamos aqui para ajudar de coração. É lógico que a gente tem uma empresa, a gente está trabalhando, mas a gente está aqui para expor todo o nosso conhecimento e a nossa experiência, que eu já tive, que o Elísio já teve. Valeu. Obrigado. Vamos aí. Cara. Valeu. Obrigadão. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí por assistir até aqui. Se você vê que esse vídeo vai agregar valor a alguém, curta, compartilhe, passa aí pro pessoal. E agradeço muito aí por ter assistido até aqui. E vem para os Estados Unidos, faz o teste, hein? Um abraço. Valeu.